Bom, eu quero falar sobre um assunto hoje de uma forma diferente. Introduzindo dentro desta série que nós estamos falando de paz em meio à guerra. É possível sim, em meio à guerra ter paz. Quantos creem que em meio à guerra é possível ter paz? É possível sim, com o nosso Deus tudo é possível. Lucas 1:37, a palavra do Senhor diz que para Ele nada é impossível. Ele desconhece essa palavra impossível. Só que é um fato que a igreja hoje, a minha casa, a tua casa, você hoje possa estar passando aí por grandes lutas, seja ela em diversos âmbitos. Mas eu quero dizer para você que tem paz para você. Tem paz para você. Você vai poder repousar, você vai poder descansar, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio ao terremoto. E hoje eu vou falar de um tema diferente, mas eu quero falar só com aqueles que reconhecem que tem algo que precisa melhorar na sua vida como eu. Quem tem algo que precisa melhorar na tua vida como eu? Ah, então não sou eu sozinho, ótimo. Então eu estou no lugar certo. Não estou falando com pessoas perfeitas, mas estou falando com pessoas felizes. Pessoas que entenderam que não existe a perfeição, mas existe a remissão de Jesus através da alegria e através do arrependimento. Então, eu quero começar falando, eu não sei o que você precisa melhorar, se de repente é um nervosismo, você é uma pessoa, cadê os nervosinhos aí? Cadê os sem paciência aí? Pedro, querido, Pedro foi um desses. Cadê aqueles que de repente, sem paciência, é o pavio curto? Cadê aqueles que têm uma fragilidade, de repente, não precisa levantar sua mão não. Talvez você tenha uma fragilidade na tua alma, que qualquer coisa deixa você muito angustiado. Qualquer coisa toca o teu coração, sabe? Qualquer palavra toca o teu coração. O Senhor está nos levando para um nível de maturidade. Deus, Ele quer levar nós como igreja para um nível de maturidade que nós temos que começar a dominar as nossas emoções, porque senão seremos dominados por ela. Então essa maturidade, ela começa a entrar dentro de nós quando nós entendemos alguns princípios e alguns comportamentos que é necessário nós termos. Se você não consegue governar o que você pensa, com certeza os seus impulsos vão te governar. E isso vai ser um problema, E hoje nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos entender que os nossos impulsos, eles precisam ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Eles precisam ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Quem aqui já ouviu algo de alguém? Você falou algo para uma pessoa e de repente você foi mal interpretado. Já aconteceu isso com você? Com quase todo mundo. Por quê? Porque de repente naquele momento, o que aconteceu naquele momento, naquele dia? Naquele momento, naquele dia, talvez a gente não soube falar direito algo, nós não expressamos uma informação clara e fomos mal compreendidos por alguém. E isso acontece. Não é natural, mas é comum. Isso é comum acontecer nas nossas vidas, porque nós estamos todo momento em comunicação, todo momento falando com as pessoas, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Antes disso, pega a sua Bíblia aí, antes de abri-la, só pega ela nas suas mãos. Pega ela nas suas mãos que nós vamos expulsar. Satanás não está aqui não, mas se ele... porque aos quatro cantos desta igreja está o Espírito Santo de Deus com tochas de fogo. Mas se ele está do lado de fora ouvindo, nós vamos expulsá-lo agora. Sabe com o quê? Com a palavra do Senhor. Está com a sua Bíblia em mãos? Vamos lá na hashtag 1, 2... Calma aí, só um momentinho. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, estou dando tempo para você pegar. Isso. 1, 2, 3. Hashtag Bíblia. Isso, pera aí, mas não está direito não vou fazer. Vou dar a oportunidade para você fazer de novo. Tem que levantar. Você tem que levantar. Porque você levanta a espada, você não tem como guerrear sentado. Você levanta e lê, porque é um ato profético, tá certo? É um ato profético, é isso aí. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos fazer de novo, certinho agora. Certinho, mas estamos no caminho. 1, 2, 3, hashtag... Eita, aleluia, aplaude a Jesus. Satanás perdeu. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 25.
1 Samuel capítulo 25. Pastor Ademilson começou falando aqui de Davi, Mefibosete. Só que ele falou lá de 2 Samuel, eu falei, ele vai falar o meu texto. Mas o fato dele ter falado de Davi, nós vamos continuar falando desse grande homem. E nós vamos aprender com alguém não tão bom assim, o que não se deve fazer. 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 2. Nós vamos ler um fato que isso vai mexer conosco, onde o Senhor vai nos ensinar a amadurecer em algumas coisas. Vamos lá então. Paz em meio à guerra. Eu quero que você fique com essas 3 perguntinhas na tua cabeça ao longo dessa conversa que eu quero ter com você. Você precisa entender com quem você está falando, como você está falando e sobre o que você está falando. Então, vou falar de novo. Na tua cabeça tem que estar assim, ó, com quem eu estou falando, o que eu estou falando e como eu estou falando. Ok? Isso aí tem que estar na tua cabeça. Então, ao longo desse fato que nós vamos ler aqui, nós vamos aprender como em meio à guerra nós podemos ter paz. E muitas vezes não conseguimos ter paz porque nós provocamos a guerra a todo momento. Porque nós não sabemos com quem estamos falando, nós não sabemos como falar e nós não sabemos o que falar. E nós vamos aprender isso aqui agora. Vocês estão aqui comigo? 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Versículo 3. Nabal era o nome desse homem. E Abigail, o de sua mulher, esta era sensata, formosa, porém o homem era duro, fala comigo, homem duro, e maligno em todo o seu trato. Fala comigo, e maligno em todo o seu trato. Presta atenção aqui, a gente começa a aprender algumas coisas. A Bíblia, ela deixa também alguns exemplos para nós não fazermos. A Bíblia deixa muitas coisas, principalmente para nós aplicarmos e praticarmos, e outras para você ler, ver, foge disso aí, sai de perto, não faça isso. E o que nós vamos aprender a ter paz em meio à guerra é não fazer algumas coisas, não ser como Nabal. É isso que nós vamos aprender. Vocês estão aqui comigo? Bom, vamos lá, deixa eu ver onde eu parei aqui, me ajudem aí, formosa, beleza. No 3, no finalzinho do 3, era ele da casa de Calebe, versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse, suba ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. E direis a próspero, paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tendo ouvido isto, tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa lhe sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Versículo 8. Pergunta aos teus moços, e eles dirão que achem a mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, os teus servos, e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que estiverem à mão. Chegando, pois, os moços a Davi, tendo falado a Nabal todas essas coisas em nome de Davi, aguardaram, e respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Vamos parar por aqui. Aqui a gente começa, eu preciso que você tenha bastante atenção, porque você pode estar não conseguindo atrair a paz de Jesus para a tua casa, a paz de Jesus para a tua vida.
A primeira coisa que a gente aprende aqui, Nabal, sem noção, ele não sabia com quem ele estava falando. Aqui Davi ainda, ele não era rei de Israel, mas ele já havia matado um leão, ele já era conhecido pelos teus feitos, ele já era conhecido. E a palavra do Senhor está falando o seguinte, que eles acabaram de vir de uma guerra, e eles estavam cansados, Davi e os seus homens estavam cansados, vindo de uma guerra. Por coincidência, os homens do exército de Nabal estavam com eles também. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Eles estavam vindo de uma guerra e eles estavam cansados, estavam com sede. E Davi faz o seguinte, olha, tem um homem muito rico. Ele é muito rico, tem muitas posses. Ele está dando uma grande festa. Vai lá com ele e fala o seguinte... Ele mandou 10 homens lá, pede para eles aí trazer água para nós. Fala para eles que eu disse para ele, paz esteja na tua casa e que ele seja próspero. Olha, tem alguma coisa parecida com o que nós estamos emitindo à casa das pessoas? Né? Paz seja na tua casa. E Davi manda os mensageiros. Né? E fala para eles, olha, estivemos na guerra, cuidamos dos seus homens, está tudo certo. E quando os homens chegam lá, se apresentam diante de Nabal, tudo bem, Nabal? Eu sou servo de Davi. Olha, Davi veio e lhe deu uma saudação, dizendo que paz esteja sobre a tua casa, e que você continue sendo próspero. E ali, a Bíblia não nos dá detalhes, mas eu acredito que ali ele falou, olha, Deus esteve conosco ao longo da guerra, foi uma bênção, está tudo certo, os seus homens voltaram, porém, nós gostaríamos da sua benevolência, que vocês nos ajudassem, os nossos homens estão cansados. E Davi pede, se você tem aí água para nos fornecer, e tem um pouco de comida. E aí Nabal sensato, ele quebra a primeira, como que eu posso dizer, o primeiro comportamento de alguém que não é um bom anfitrião e nem um bom ouvinte. Ele fala, quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ou seja, ali ele criou um problema, nós vamos ver mais para frente, que ele criou um problema terrível, porque ele desprezou, ele mal esperou os soldados de Davi, que havia ido até ele, porque eles estavam percorrendo naquela região, que Nabal estava fazendo uma grande festa, Então quando eles vão lá abordar, Nabal fala, quem que é esse Davi, filho de Jessé? Vamos lá para o versículo 10. E respondeu Nabal aos moços de Davi, quem é esse Davi, filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a minha carne, as minhas reses que eu degolei, ou seja, o meu pasto, tudo que eu tenho ali, para tosquear, e daria aos homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e chegado, contaram, segundo todas estas palavras. Os homens de Davi voltaram, cabisbaixo, falaram, Davi, o negócio deu ruim lá, cara, O cara falou, quem é você na fila do pão? O cara falou que não vai tirar nada do que ele tem para te dar, não, nem te conhece. Falou que você quis chegar lá dando carteirada, que você era filho de Jessé, não sei o quê. O cara falou, não vou dar nada para ninguém, não. Vamos. E aí Davi, presta atenção, o que aconteceu agora? 12, então os moços de Davi puseram a caminho, e voltaram, e tendo chegado, contaram segundo todas essas palavras. 13, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a tua espada. E cada um cingiu a tua espada, e também Davi. E subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Nabal era duro de falar, a palavra de Deus já começa dizendo logo no começo, que ele era um homem duro nas suas palavras. Então, a primeira coisa foi citada por ele, que ele não sabia como falar. E durante o decorrer do texto,
uma postura dele antiética, de um péssimo anfitrião. Chegam pessoas para pedir ajuda a ele, porque ele estava dando uma grande festa, e ele quebra a segunda regra, ele não sabe com quem ele está falando. Ele não sabia com quem ele estava falando. Ele estava falando nada mais, nada menos com aquele que seria o futuro rei de Israel. E nós vamos perceber isso, porque no início do texto, se a gente fizer uma análise sintática do texto, as professoras aí, ó, interpretação de texto, logo no comecinho já do texto, a palavra de Deus já começa a dizer que Abigail, ela era formosa, e um dos seus adjetivos, ela era inteligente, ou seja, ela sabia, era uma mulher de muito senso. O que é ter senso? Isso eu ensino muito o pessoal lá dos Três Corações. Ter senso é ter sensores. Opa, é saber onde você pode entrar, o que você pode falar, com quem eu estou falando. Opa, agora é hora de falar, agora não é hora de falar. É você ser um cara antenado. E Nabal, ele era duro de palavras. E porque ele era duro de palavras, ele teve muitos problemas. Ele teve muitos problemas na sua família, inclusive na sua vida. Vamos lá então para o verso 13. Já falei o 13? 14. Antes de nós lermos o 14, olha que coisa interessante. Aqui a gente começa a perceber alguém que não consegue sair das guerras. Por quê? Além de Nabal ser egoísta, o que custava a ele perder alguns litrinhos d'água e um pouquinho de coxinha, do que colocar toda a sua descendência em risco? Não custava nada. Toma aqui um pouquinho d'água, toma aqui um pouquinho do franguinho, toma um pouquinho dos galetinhos que tem aqui, toma um pouquinho aqui das coisas que tem aqui. Não custava nada ele perder de um pouquinho que ele tinha e manter a tua família, porque Nabal estava vivendo em paz. Além das suas características não serem boas, mas ele estava dando uma big de uma festa, estava tudo certo. Mas por causa dessa atitude que ele foi desonroso para com os soldados de Davi, ele fez chacota. Quem que é esse Davi? Quem que é esse filho de Jessé? Eu quero dizer para você que Jesus, ele foi assim também. Fizeram chocarrices com ele. Fizeram chocarrices com Jesus também. E aqueles mesmos que fizeram isso com eles, não tiveram paz. Igreja, o que nós precisamos entender? Nós precisamos ter maturidade no nosso falar. A gente precisa saber, primeira coisa, com quem nós estamos falando. E aqui eu quero abrir um parênteses. Para fechá-lo bem rapidinho. A gente precisa saber quando nós estamos falando com uma autoridade. Nós precisamos saber quando nós estamos falando com uma autoridade do nosso trabalho. Muitas pessoas perdem oportunidades de emprego porque não sabe com quem está falando. A pessoa que está lá na sua frente, a pessoa nem se apresenta. E aí você não sabe com quem está falando e não sabe o que está falando também. Não sabe o que falar. E por causa disso você perde oportunidades. Você muitas vezes tem dificuldades e não traz paz para o teu ministério porque não fala de uma forma delicada com os seus irmãos. Não fala de uma forma amorosa com a sua liderança, seja ela de departamento ou seja ela de um ministério. E eu quero fechar esse parênteses aqui e dizer para vocês, como irmão mais velho, eu quero dizer para vocês que vocês precisam aprender a falar com o pastor de vocês, com o nosso pastor. Vocês precisam aprender a falar com ele. Vocês precisam aprender o que falar com ele. Vocês precisam aprender, sabe para quê? Nós precisamos, eu quero me incluir nisso. Precisamos, sabe por quê? Para que possamos ter paz. Hebreus fala que o Senhor colocou os pastores na nossa vida para nós orarmos por ele, porque eles velam pelas nossas almas. Igreja, filhos, meus irmãos, eu estou com vocês. A única diferença é que eu estou alguns quilômetros um pouco mais na frente pelo tempo de casa que eu estou aqui, não de alguns. Tem alguns mais velhos, Ângela, Paulinho, tem mais tempo aqui. Precisamos aprender
a honrar o nosso pastor. Precisamos aprender como falar com o nosso pastor, com o nosso pai. Já que estamos falando de irmão para irmão, eu sou irmão de vocês, precisamos aprender como falar com os nossos pais. E eu quero falar para vocês com muito amor, com muito amor, com muito amor. Se vocês não cuidar deles, eu vou cuidar. Se vocês não cuidar deles, eu vou levá-los lá para os Três Corações. E aí tem muito pastor aqui para ficar aqui. Tem o pastor Adeia, a Maria, tem o pastor Daniel aí, ó, com a Gisele. Mas eu creio que vocês podem cuidar bem deles. Vocês podem. Como que vocês podem cuidar deles? Sabendo com quem vocês estão falando e o que falar com eles. Deixa eu fechar parênteses aqui. Vocês estão aqui comigo? O coração do filho, ele tem que estar sempre disposto, sempre aberto para receber os pais. Sempre aberto para receber os pais. Nós, como na posição de filho, sabe qual é a nossa posição? É receber e obedecer. Porque se nós recebermos e obedecermos, teremos a paz do Senhor, mesmo em meio às guerras. Não importa quais guerras que nós estamos, mas a obediência nos leva a um estágio de bênção. Quantos estão aqui? Vamos seguir. Versículo 15, 14, né? Neste meio tempo, dentre os moços, Nabal anunciou a Abigail, sua mulher, e dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, destratou com eles. Versículo 15. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta. Todos os dias, de todo trato, quando nós estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, e nos serviam tanto, de dia e de noite. Todos os dias que estivemos com eles, eles nos protegeram e apacentaram as nossas ovelhas. Presta atenção aqui, olha aqui, ó. Aconteceu algo muito interessante. Depois que os homens de Davi voltaram e falaram: olha, Nabal te insultou. Davi fala o seguinte: vem cá os 400 homens. Esse cara está pensando que ele é o quê? Ele não sabe quem nós somos, não sabe quem eu sou. Enquanto os homens voltaram, os servos de Nabal ouviram tudo isso, e eles correram para Abigail, porque sabia que Abigail, além de bonita, era inteligente e sensata. E foram falar com ela, foram pedir socorro para ela, porque naquele mesmo momento foi quando Nabal desprezou Davi, ali foi instaurado a guerra sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua descendência. E os que estavam com ele ali perceberam, falaram: meu Deus, meu líder perdeu a noção, colocou a gente no meio de um furacão aqui. O que eles fizeram? Nem foram conversar com Nabal, foram conversar com a esposa, porque já sabia que ele era problemático. E quando eles passam todo esse relatório para a esposa, eu não vou ler mais aqui porque o tempo não nos permite, tá? Eu vou seguir aqui para eu passar aquilo que o Espírito Santo quer para nós, sairmos desta guerra e termos paz. Quando eles buscam Abigail no mesmo momento, fala para ele: aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que ela faz? Ela monta no cavalo, ela separa o que ela tem de ouro, comida, e ela vai de encontro a Davi. Ela falou: eu preciso encontrá-lo. Ela correu um risco, porque ali ela sabia que a tua casa e toda a sua descendência estava em perigo. E a história começa a dizer para nós que ela vai em direção no deserto. Ela vai no deserto. Ela vai no deserto em direção a Davi para reverter essa história, enquanto Nabal está lá com a festa lá, e os seus soldados já tremendo de medo, porque além dele não sabia com quem ele está falando, ele também não soube falar com eles. E a palavra do Senhor diz nos versículos mais para frente que ela se encontra com Davi. E ela se encontra com Davi, aquele soldado. A primeira coisa que ele faz, olha que mulher inteligentíssima. A primeira coisa que ela faz, a palavra do Senhor fala que ela se prostra. E quando ela se prostra, uma mulher sensata, ela sabia com quem ela estava falando. Ela vai na mente de Davi. Davi nem era rei ainda. Ela fala: meu Senhor, a falha foi minha.
Não despreze o que o meu esposo falou, despreze o que o meu esposo falou. Segue aqui, segue aqui tudo o que você precisa. Se você fizer isso, o que as nações falarão de ti? Aqui a gente aprende como uma igreja, como uma família pode viver em meio à guerra, ter paz. Reconhecendo quem são aqueles que o Senhor colocou na nossa frente, quem são aqueles que o Senhor colocou para nos instruir e para nos ensinar, quem são aqueles a quem nós devemos prestar honra, primeiramente a Deus. Mesmo, querido, talvez na sua vida deva estar um furacão, eu não sei qual é esse problemaço que você está, se é de ordem de doença, de saúde, eu não sei se é falta de recurso, eu não sei se é psicológico, eu não sei qual é o problema que você está tendo. Eu quero dizer para você que se você reconhecer que o nosso Deus é soberano, saber falar com Ele, porque nós estamos ensinando, igreja, faça a minha casa de alívio, tenha os seus cultos no lares, igreja, tenha o seu TSD, reconheça o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida, honre a tua liderança, que saia dos seus lábios palavras de amor. Quando você começar a proferir essas coisas, pode ter certeza que a ordem dos princípios, elas chegarão sobre a tua casa, chegarão sobre a tua vida, e você vai começar a ver o movimento de paz começar a ser instaurado sobre a tua casa. Posso ouvir um amém? Aleluia. Ela mexe com o ego de Davi. Uma mulher inteligente. E ali naquela hora, Davi não tem outra coisa a dizer, a não ser ter misericórdia. Essa mulher, ela foi, olha, cadê as mulheres aí? Vamos dar honra para as mulheres. Uma mulher intercessora, uma mulher sensata, que sabe o que fala. Talvez você possa ter até o seu esposo, ou não, os seus filhos, alguém que esteja com você não sabe falar direito, e por causa disso a tua casa está tendo prejuízos. Mas aqui nós conseguimos mostrar que Deus também ele se move através das mulheres. E não é por causa do gênero feminino, mas porque ela soube falar, porque ela soube honrar. Ela sabia com quem ela estava falando, o que ela estava falando e como falar. E como ela estava falando, ela se preocupou com isso. Igreja, nós precisamos aprender. Você que está fazendo a sua sementeira, o seu evangelismo, presta atenção. A palavra do Senhor fala que é melhor dar do que receber. Não adianta você fazer a coisa certa da forma errada. Você está lá com a apostilinha, estuda a apostila, mas quando chega na casa da pessoa, você não dá a devida atenção com quem você está falando, só porque a pessoa, sei lá, não conhece Jesus, você já começa querendo ter superioridade. Você não presta atenção nas suas palavras, como falar. Vou falar de qualquer jeito aqui, começa a dar exemplos esdrúxulos, exemplos que traz vergonha. E você não tem cuidado, do tato, do como proceder aquela informação. Então, se você prestar atenção nessas três coisinhas, com quem eu estou falando, o que eu estou falando, sobre o quê? Olha, estou falando sobre a pessoa ter um encontro com o Espírito Santo, sobre que os milagres de Deus acontecem na casa. E como eu estou falando? Falar de uma forma amorosa, olhar no olho das pessoas, ter compaixão, ter amor. Se você prestar atenção nessas três coisinhas, o que você está dando para essa pessoa, para esse filho da paz, pode ter certeza que retornará para você a 30, a 60, a 100 por 1, porque você está dando. Você está dando. E a palavra do Senhor finaliza dizendo que Davi teve misericórdia por causa dessa mulher. Passados os anos, não aconteceu nada com Nabal, ninguém o matou, o próprio Deus encerrou a vida dele. Ele cai numa enfermidade e morre. E aí Davi fica sabendo que agora Abigail está viúva. O que ele faz? Ele lembrou dessa mulher sensata. Ele vai lá e, enfim, essa mulher acaba sendo uma das suas esposas. Por causa de atitude, por causa de alguém
que sabe como falar, com quem está falando e o que falar. Isso é muito importante. Quando a gente amadurece, igreja, presta atenção, quando a gente amadurece, olha que coisa interessante, a qualidade das nossas palavras mudam. Quando a gente amadurece, a gente não precisa falar muito mais. A gente não precisa mais de grandes discursos. Isso faz parte do amadurecimento. Provérbios fala que o tolo, olha, presta atenção, tolo, ele calado, ele é passado por sábio. Ele é passado por sábio, sabe o que é isso? É uma maturidade. Não é por muito falar, eu costumo dizer lá na igreja. Não é por muito falar, é pela oportunidade de praticar. Pratica, meu irmão, não fica falando muita coisa não, pratica. Se você praticar, vai começar a surtir efeito na sua vida. Mas façam as coisas certas. Façam as coisas certas. Você quer viver? Nós vamos viver o avivamento de Deus. Eu tive o privilégio de poder estar aqui. Nem todos estavam aqui no domingo passado, pela manhã. Mas eu falei algo que é importante. Eu gostaria que vocês clamassem e tivessem esse entendimento junto comigo. Porque nós vamos viver esse avivamento. Quantos creem nisso? Mas pior que viver um avivamento é ser lembrado de que passou por ex-avivamento, que não conseguiu reter o avivamento. E a minha oração, o que eu tenho movido a Igreja dos Três Corações, e eu peço para que vocês também aqui do Campus Grajaú, que nós vamos viver, isso é algo muito, eu não tenho dúvidas que o avivamento vai chegar no nosso ministério, no local onde nós estamos. De que forma? Através das casas nós já sabemos, mas presta atenção, quando o avivamento chegar, sabe qual que é o maior trabalho? O maior trabalho não é esperar o avivamento chegar, é manter esse avivamento até o fim dos nossos dias. Porque senão seremos uma ex-Universidade de Osborne, seremos uma ex-Rua Azusa. Uma vez o avivamento de Deus passou lá na Fonte de Alívio, e as pessoas que passavam na rua eram curadas, mas acabou, isso durou 5 anos e acabou. Tudo que Deus dá é para ser eterno. Então, vamos desejar as coisas certas e retê-las da forma correta. O Senhor ainda, Ele não vai derramar o seu avivamento sobre uma igreja que quer algo tão precioso de uma forma passageira. Ele vai derramar para aqueles que entendem de quem é o avivamento, como nós temos que movimentar nesse avivamento e o que esse avivamento será para nós como igreja e para as vizinhanças que estão quando esse avivamento será instaurado. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso depende de mim e de você. Depende da nossa boca. A palavra do Senhor fala em Provérbios, abre a sua Bíblia aí, ó. Provérbios 15:1, vamos ler aqui, ó. Está falando o seguinte, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha aí, ó. Está na palavra, está no que a gente fala. Se a pessoa falar algo para você, e você vem com uma resposta dura, a palavra do Senhor fala que você está acendendo um fogo ali para uma grande briga. O ambiente ele está favorável, a atmosfera está favorável para tudo dar errado, e a guerra começar a ser instaurada, porque a tua resposta, ela não foi branda. Então presta atenção, uma coisa que eu aprendi. Eu estou treinando muito isso, viu, queridos? Eu estou treinando muito isso. Eis quem vos fala aqui. Eu estou passando a mensagem para vocês, não é porque eu sou exemplo. Eu estou passando a mensagem para vocês porque o Espírito Santo está me torcendo. Está falando, você precisa aprender com isso. Eu tive que me arrepender. Eu tive que me arrepender dessas coisas. Presta atenção, as nossas ações, elas dizem muito de quem nós somos. Não importa se a pessoa está te prejudicando todo momento, se a pessoa está sendo duro para você todo momento, porque quando a palavra de Deus fala, se te baterem numa face, você oferece a outra. Presta atenção no entendimento. As pessoas dão o que elas têm. Se as pessoas, ou uma situação hoje, está trazendo guerra para você, porque é o que tem para oferecer. É o que aquela situação, é o que aquela pessoa tem para oferecer. O que cabe a você, dentro dessa palavra de Provérbios, é você retribuir de uma forma amável. Porque a tua ação, ela se diz respeito de quem você é, e não da ação que vem contra você. Então, se você pensar desta forma,
Se você pensar dessa forma, você sempre vai revidar o mal com o bem. Por quê? Porque isso se diz respeito de quem você é. Olha, a pessoa está lá e está falando alto, lá no teu trabalho está assim, dentro da tua casa. Quantos aqui é de família de italiano? Quantos aqui é de uma família grande, como a minha? Minha família é grande. Quantos aqui é de família grande? Eu imagino que a sua família deva ser como a minha, todo mundo fala gritando. Todo mundo fala gritando, aquele negócio todo, aquela coisa toda. Isso é muito natural quem é de família grande. E tem de algumas regiões que isso é muito comum. Alemãos, italiano fala muito com as mãos. Parece que está brigando. Mas quando você vai tendo entendimento de Deus, as suas ações vão mudando. Deus, Ele vai operando no seu ser. E muito mais do que você reconhecer com quem você está falando, o que você começa a falar, começa a ser de amor, começa a ser palavras de amor, palavras de qualidade. E como você fala, meu Deus, muito, muito ainda, aquilo que você fala começa a ser rios de águas vivas. As pessoas começam a encontrar pouso nas suas palavras, porque as suas palavras são amáveis, ao ponto daquilo que você começa a liberar, ao ponto daquilo que a igreja começa a liberar, começa a ser cura para as nações, ao ponto daquilo que a gente começa a liberar, começa a condizer com o nome da nossa igreja que está em Mateus capítulo 11, nós somos fonte de alívio para as casas, fonte de alívio para os bairros, fonte de alívio para as capitais, fonte de alívio para os estados, fonte de alívio para o trabalho, e até nós chegarmos, sermos fonte de alívio para as nações, e é assim que Ele quer para nós. Aleluia. Tem pessoas, meu irmão, que vão te odiar pelas coisas que você faz, pelas mesmas coisas que você faz. Tem pessoas que vão te odiar e tem pessoas que vão te amar. E isso não é parâmetro para nós. Não é parâmetro para nós falarmos com as pessoas de qualquer jeito. Precisamos entender que tem poder nas nossas palavras. Uma palavra de amor tem poder. Provérbios 22, está falando assim, ó. O que ama, Provérbios 22, coloca aí para nós Provérbios 22, 11, por gentileza. Já estamos chegando no final. Provérbios 22, 11. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo Presta atenção, quem sabe falar, Deus coloca em palácios. Quem sabe falar, quem tem, o que o Espírito Santo está me colocando no meu coração, Ele vai ativar sobre a igreja habilidade no falar, habilidade em ser amável e ser dócil. Tem um cara, eu não sou fã dele não, mas essa frase dele é muito certa. Os estudiosos aqui vão saber o que eu estou falando. Endurecer sem perder a ternura. Você vai poder corrigir, ser duro, firme com as pessoas, mas não vai perder a ternura. Porque nos seus lábios as pessoas vão ver que existe amor. E sabe o que Deus está falando aqui? Quem sabe falar, Ele vai colocar com pessoas estratégicas. O que você tem almejado para os seus negócios? O que você tem almejado para o teu ministério? Eu não sei você, eu vou dizer eu. Aprendendo, filhotinho. É uma coisa que eu tenho treinado muito sobre a minha vida. O Senhor tem me colocado ao lado de pessoas muito interessantes, que têm abençoado o nosso ministério. Inclusive tem abençoado alguns líderes aqui. O Senhor tem me colocado ao lado de pessoas, porque saber com quem você está falando, o que falar e como falar, Deus tem me colocado ao lado de pessoas que têm abençoado a minha vida, têm abençoado a minha casa. Olha a importância da gente não julgar as pessoas. Olha a importância da gente não olhar com desdém ninguém. Nós valorizarmos as histórias das pessoas. Eu olhando aqui, existem milhões de histórias aqui que eu não faço ideias. Tem algumas que eu faço ideias. Tem algumas que eu conheço, mas tem outras pessoas que eu não conheço as histórias, mas eu preciso respeitar a tua história. Quando eu respeito você, quando eu me preocupo como falar com você, como eu me preocupo o que falar com você, quando essa mensagem é transmitida, eu acesso o teu coração.
porque é assim que Jesus trabalha conosco, e é assim que Ele pede para nós como igreja. Se é tudo que nós não precisamos fazer, é ser como Nabal. Não conhecia Davi, quem é esse cara aí? O Senhor quer derramar sobre a igreja doçura no falar, muito mais que habilidade, junto da habilidade, doçura no falar, doçura no falar. Nas nossas palavras hajam mel, ainda que você esteja ali, corrigindo, exortando o seu filho, um esposo exortando a esposa exortando o esposo em amor, você fazendo isso com o pessoal do teu trabalho, você fazendo isso na rua, não importa da forma que você está falando, mas amor nas suas palavras. Quando há amor nas suas palavras, está liberado para a sua casa viver a paz, porque da nossa boca, da língua, a palavra do Senhor fala que procede a morte ou a vida. Quando começa a proceder vida, estamos falando, tendo a preocupação com o que falar, como falar e com quem eu estou falando. Tudo muda, igreja, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo fica diferente. E Salomão foi muito inteligente, né, em falar isso aí. Provérbios foi muito inteligente, porque é como se ele estivesse dizendo, né, eu não quero andar com ninguém que tem palavras duras do meu lado, porque ele era rei. Não quero andar com ninguém que qualquer coisa que fala, pá, não. Pessoas que sabem falar serão colocadas ao lado de reis, serão colocadas ao lado de autoridades, serão colocados ao lado de autoridades para poder salvar. Muito mais do que o Senhor colocar pessoas do seu lado para você abençoar, porque você aprendeu a falar, porque nós aprendemos a falar. O Senhor vai colocar pessoas, reis, pessoas, autoridades importantes ao nosso lado, para nós salvarmos essas pessoas. Não olharmos pelo poder aquisitivo que elas têm, mas nós vamos respeitar a história delas. Vamos respeitar a história daquele também que não tem nada. Quando a gente respeita isso, nós avançamos um passo. Quando a gente se preocupa, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou falar? Opa, a gente avança mais um passo. Agora, quando tem qualidade no que eu vou falar, queridos, que é o amor de Jesus que transborda a vida da igreja, nós estamos cheios desse amor. Nós estamos cheios, nós recebemos essas palavras, no mínimo 2 vezes por semana você recebe palavra de Deus. E por que existe um turbilhão? Por que existe guerras? E por que a paz está tão distante? Veja, a vida está tão perto, a paz longe. Me ajuda, igreja. A paz não está longe. A paz não está tão longe. Mi menor. Cadê no Brasil do seguir só irão, quebrou o cristal do nosso orgulho. Para onde foi? Presta atenção. Quando quebra o nosso orgulho, a qualidade das nossas palavras mudam. Não é a minha posição que define o como eu falo. O que define o que eu falo é a minha posição em Cristo. A minha posição em Cristo define como eu falo, que eu amo a todos. Eu preciso olhar para todos com um olhar de compaixão. Deus, Ele vai ativar isso sobre nós como igreja. Nós estamos passando por grandes prejuízos. Olha como que é. É difícil, né, queridos? É difícil você ter um carro com pneu furado, os 4 pneus furados, e você ainda tem que carregar carga. Agora, olha como, o que é isso? É nós estarmos evangelizando e não prestando atenção, estarmos vindo na igreja todo domingo, toda terça-feira, toda quinta e sábado no teu grupo de alívio lá. Você tá lá todo dia, é o carro, você está lá todo dia. Mas olha o pneu furado. Você não respeita quem são as pessoas. E você não fala isso para ela, é o que está no teu coração, o que está na tua mente. Você não se preocupa o que falar com elas. Você não se preocupa como falar com elas. Dentro da tua casa,
Você não se preocupa o como falar, o que falar, você não se preocupa com isso. No teu trabalho, você está passando perseguição no teu trabalho, sabe por quê? Está passando perseguição no teu trabalho? Você não está dando o devido valor dessa oportunidade que Deus te deu, do teu negócio que Deus te deu. E aí você fala qualquer coisa, você não se preocupa com o que falar, nem como falar, mas eu quero dizer que a partir de hoje, a nossa mente está mudando. A partir de hoje, a maturidade, nós vamos crescer. Se era falta de informação, Deus está derramando o Espírito Santo, a compreensão, que a doçura no falar, nos transporta para uma área de paz, jamais vista, porque Jesus quando estava sendo desdenhado, Jesus quando estava sendo perseguido, Ele falou: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Judas, Jesus quando olhou para ele, Jesus estava olhando a história dele, mesmo sabendo que ele estava mentindo, mesmo sabendo que ele estava roubando. Quando ele vai e dá um beijo em Jesus não retribui de outra forma, Jesus retribui com a atitude de que ele é amor, retribui com que Jesus fala: amigo, eu te considero como amigo, mesmo você mentindo para mim, Nós vamos começar a viver essa paz, a partir do momento que o nosso vocabulário mudar. A paz, ela já está disponível sobre a tua casa, e o Senhor Jesus já está assim, ó, com as mãos na janela, como está lá em Malaquias 3:10, né? Nós usamos muito esse versículo apenas para os recursos. Ele quer abrir as janelas dos céus e derramar essa bênção, dessa doçura no falar, porque Ele quer te colocar, como está escrito aqui em Provérbios 22:11, Ele quer colocar com pessoas chaves. Você precisa, e você precisamos melhorar a nossa forma de falar, porque melhorando a nossa forma de falar, a gente não atrapalha o agir de Deus, a gente não atrapalha o amor de Deus que precisa ser tocado aos corações. Ele já conta comigo e contigo. Nós só precisamos aprender a falar, só precisamos aprender o que falar, como falar e com quem nós estamos falando. Quero que a igreja fique de pé.